vascaínas, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. Eu me chamo Danilo, a gente fala aqui do Nordeste para debater notícias sobre o Vasco da Gama. E olha, tá difícil, cada dia que passa piora, né? Por último, agora o jornalista Flávio Dias traz a informação de que Matias Galarza teve férias antecipadas para poder participar da Copa Futebol Júnior. O jogador está no Paraguai, estaria totalmente insatisfeito e teriam aí então acionado o Germancano para ligar para o jogador, eles que têm uma boa relação, para ligar para o Matias Galarza voltar ao Brasil para a disputa, né, da Copa Futebol Júnior, para voltar a vestir a camisa do Vasco. Entendo perfeitamente o Matias Galarza. Olha que merda que estão fazendo com o nosso clube. Um jogador que, inclusive, por essa diretoria foi anunciado com pompas, festa, né? Inclusive era um pedido da torcida que o Vasco fizesse a aquisição do meia, tem talento. O Vasco foi lá, fez um vídeo, né? Essa gestão fez um vídeo com música característica, com apresentação específica, né? Apresentando o Matias Galarza como reforço da temporada para ficar no banco para jogadores como Rômulo, Michel, Andrei, Bruno Gomes e até mesmo Marquinhos Gabriel. Entendo completamente o atleta Matias Galarza se não quiser voltar ao Vasco. Porque tá uma putaria, uma patifaria, sem comando total. E o jogador que tem talento, que poderia ser uma das revelações junto com o Riquelme nessa temporada, inclusive poderia nos ajudar a buscar um lugar ao sol, teve que passar a temporada quase inteira no banco de reservas, assistindo um bando de peladeiro e ex-atletas a acabar com o meio-campo do Vasco. Inclusive nesse último jogo você viu, meio-campo do Vasco inoperante, sem marcação, sem poder de reação, sem criação, deixando tudo para que o Nenê pudesse resolver. É brincadeira, né, cara? É muito amadorismo. Matias Galarza no jogo contra o Remo, em que o Vasco começou perdendo, pro Remo que foi rebaixado para a Série C, e por pouco o Vasco não chegou na competição, a ponto de ser um dos candidatos a ser rebaixado. Ficamos a 6 pontos da Série C. Olha, se o Vasco chega nessas duas últimas rodadas precisando pontuar para escapar de um rebaixamento, o Vasco cairia, mas cairia de forma trágica, sem poder algum de reação, e o ano que vem seria muito pior. Vai ser ruim, mas seria muito pior. E nos deparamos com uma situação como essa, né? Bom, e se Germancano vai ligar para o Matias Galarza para poder voltar a jogar para o Vasco da Gama, se isso for verdade, fica então aí notadamente fica notório aí que então o Germancano pode ficar no Vasco, né? Se ele vai ligar para pedir que o jogador volte, é provável que ele também renove com o Vasco, né? Bom, não bastasse isso, né? Não bastasse essa pouca vergonha, se isso for verdade, mais uma vez. Após o jogo, o Jorge Salgado faz uma declaração e olha, falha na internet, não tem ninguém no Vasco da Gama que possa gravar um vídeo. Depois, já que teve falha nas declarações lá do pós-jogo, por que não gravaram um vídeo então para postar depois com as declarações do presidente fake, né? Depois do jogo, o Jorge Salgado vai, né, e fala em reconhecer que foi uma temporada ruim, vexame tremendo, fala também com tom de pedido de desculpas ao torcedor, que agora precisa olhar para frente e corrigir essa situação. Vamos ver o que falou então Jorge Salgado. Hoje é um dia muito triste para todos nós. Realmente esse ano foi um desastre para o futebol do Vasco. Quando começa o ano, a gente tem a possibilidade de realizar um bom trabalho. Mas no decorrer do ano, as coisas não foram dando certo e a gente termina o ano dando um vexame tremendo. Talvez tenha sido o pior ano da história do Vasco no ponto de vista de futebol. Não vou falar de outras coisas, só de futebol. Pedir as minhas desculpas ao torcedor do Vasco, e a única coisa que eu posso dizer também é que a gente já começou a trabalhar para montar novamente o futebol para o ano de 2022. Então, mais uma vez, dizer que compactuo com o sentimento do torcedor e infelizmente essa é uma situação muito ruim. Vamos olhar para frente e ver o que podemos fazer para corrigir essa situação, disse Jorge Salgado. Bom, Salgado, eu, Danilo, não te desculpo. Você fez ou se deixou ser usado para fazer o torcedor de palhaço. Lançou uma candidatura no apagar das luzes, cheia de mentiras, cheia de narrativas e falácias e pior, destruindo
quem tinha algo para oferecer ao Vasco. Mentiras com aporte financeiro, mentiras com a profissionalização do Vasco, não tem profissionalização nenhuma. Mentiu falando que ia injetar mais dinheiro no futebol, mentiu falando que montaria um time competitivo e deu no que deu. Tudo que começa errado, termina errado. E só não terminou pior porque o Nenê chegou para salvar alguns pontos do Vasco. E olha, se tem uma coisa, já que você compactua com o sentimento do torcedor, você deveria renunciar, você deveria abrir mão, tirar toda essa caterva que está aí junto contigo e sair do Vasco da Gama. Reconhecer que não é capaz, que não consegue montar um time de futebol e que nem tem a credibilidade que foi prometida em campanha. Porque se tivesse credibilidade no mercado financeiro, já teria conseguido patrocinadores à altura do clube, já teria conseguido acordos, parcerias que pudessem realmente colocar o Vasco com um time competitivo de volta à Série A. Colocou estagiários, rivais para trabalhar no clube e está dando no que está dando aí. O Vasco, cada rodada, não é nem a cada ano, a cada rodada que passa, o Vasco se apequena gigantemente. Uma pouca vergonha. Para corrigir essa situação e evitar um vexame pior em 2022, nós precisamos que você saia do clube, Salgado. Não dá para aturar esse tipo de Vasco da Gama. Não dá para aturar. Eu não aceito tuas desculpas. Eu não aceito tuas desculpas. E sobre o futebol ruim que o Vasco apresentou na temporada, quando terminou o Campeonato Carioca, que o Vasco ficou fora do quadrangular final, já era ali o momento de se pensar no futebol de forma diferente. Reforçar de verdade o elenco. E não trazer jogadores que não servem para o Bahia, que não servem para o Internacional, que não servem para clubes até menores, né? Com todo respeito aos dois clubes. Trazerem jogadores encostados que estão afastados do futebol brasileiro já há algum tempo, como o Rômulo. Trazer jogadores contundidos como o Michel, como o Morato, como o Léo Jabá, como soluções para o Vasco da Gama. Era nítido que o risco de dar merda era alto e foi o que deu. Então, não aceito esse pedido de desculpa, não aceito qualquer tipo de justificativa, até porque foi oferecido ajuda, foi estendida a mão para que você deixasse que pessoas competentes pudessem participar desse processo de reconstrução do Vasco e você virou as costas. Uma soberba sem fim. Até para dar entrevista, até para receber uma crítica de um torcedor, se esconde, faz de conta que não ouve, pouco aparece. Estão querendo acabar com o clube. Uma pouca vergonha. E sobre a questão de já estar trabalhando para montar o futebol 2022, que trabalho? Qual foi o trabalho que já foi feito de reformulação e de chegadas de pessoas competentes para mudar o nosso 2022? Cruzeiro está aí, ó. Cruzeiro está aí, já definiu o diretor de futebol, já definiu comissão técnica, já foi no mercado buscar reforçar o setor defensivo. E o Vasco, cada dia pior, as suas joias da base não jogam. Os que podem jogar, os que podem apresentar alguma coisa, não jogam, como foi Riquelme, o caso de Riquelme e de Matias Galaza. Misteriosamente, os dois atletas em plena condição física não jogam, para botar jogadores e ex-jogadores em campo. Jogadores machucados e ex-jogadores em campo. Jogadores que não têm competência nenhuma para estar no Vasco e que estão cagando e andando para o torcedor. Porque se tivesse um mínimo de dignidade, terminariam, né, melhor falando, terminariam o campeonato, pelo menos vencendo os seus últimos jogos, para que o Vasco pudesse terminar uma temporada, pelo menos com o torcedor, sem passar tanto vexame. É uma pouca vergonha. Precisam sair do clube.
Bom, esse é meu vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. Ajude-nos aí a chegar a mais amigos vascaínos. Leve esse vídeo, compartilha no teu WhatsApp, Instagram, Telegram, enfim, tá bom? Vou ficando por aqui. Até mais.